Graça e paz a você, irmão, a você, irmã, que está me assistindo nesse momento. Que o Senhor te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais esse momento de exposição da Palavra de Deus. Nós vamos compartilhar juntos a Palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo tem grandes lições para trazer para o meu coração e para o seu coração. Que você possa estar atento, possa estar atenta, que o seu coração esteja envolvido, que você esteja concentrado para o que nós iremos ministrar da palavra do Senhor. Que Deus tenha liberdade, que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e que a sua palavra possa encontrar lugar no nosso meio. Nós vamos fazer uma meditação da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É o texto que nós iremos meditar nessa exposição. Vamos fazer uma oração, querido irmão, querida irmã, para que tenhamos iluminação espiritual, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Amém? Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez estamos aqui te agradecendo por essa oportunidade, Senhor, de estudar, de meditar na Tua Palavra, de refletir na Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque é um privilégio nós podermos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Humildemente nós te rogamos, suplicamos, Espírito de Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, fala ao coração da pessoa que está me assistindo agora, que ao final desse vídeo nós tenhamos convicção de que o Teu Espírito Santo verdadeiramente falou, que ao final desse vídeo nós tenhamos certeza de que a Tua Palavra foi dita, a Tua Palavra foi ministrada, que todo homem caia por terra e que o Senhor prevaleça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem se chama Pedirão a Sua Alma, que tem referência com esta parábola que Jesus proferiu no texto que nós acabamos de ler. E antes de nós entrarmos propriamente no que a parábola
quer dizer, do que Jesus quis dizer com essa parábola, nós temos que fazer a seguinte reflexão. O ser humano, do modo geral, ele tem um forte apego às coisas materiais. Nós temos a impressão de que esse apego é mais presente entre os possuidores de grandes fortunas, mas a verdade é que todos nós somos apegados a algum objeto dos mais variados valores. Porque quando nós falamos de apego a bens materiais, ou nesse texto que nós lemos aqui, apego a riquezas, a nossa mente faz aquela referência àquelas pessoas ricas, que moram em mansões, e que têm carros de luxo. A gente lembra do tio Patinhas, que tinha aquele cofre cheio de moeda de ouro, que ele nadava no meio daquela monte de moeda, daquele monte de moeda. Então, a nossa mente ela se transporta para essas imagens de grandes fortunas, de grandes empresários, de grandes ricos. Só que, irmãos, nós temos que entender uma coisa. A questão do apego às coisas materiais não está restrita somente a quem é rico. A questão do apego aos bens materiais, ela se aplica a qualquer ser humano. Por quê? Porque eu e você, nós temos esta tendência a se apegar àquilo que é material, àquilo que é físico. Nós temos essa tendência. Isso não é algo que é restrito a uma elite de pessoas de classe alta, mas ela se aplica a todos nós. Não precisa ser muito, irmão. Basta ser algo para o qual nós tenhamos um determinado apego. Seja o nosso salário, seja o nosso transporte, a moto, o carro, a bicicleta, seja a casa, enfim, qualquer tipo de item material que a gente tenha um apego, nós podemos fazer essa associação. Existiu um filósofo, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala o seguinte sobre essa questão do apego às coisas materiais. Olha só o que ele fala. Zygmunt Bauman diz que a depressão e a ansiedade hoje estão em alta, pois antigamente era preciso um motivo forte para adquirir uma depressão. Mas hoje em dia, não ter o melhor celular ou uma roupa de marca já é um motivo para ficar ansioso ou depressivo. Isso, irmãos, acontece porque a nossa sociedade é cada vez mais materialista e consumista. E quase sempre nos comparamos e nos medimos pelo que possuímos. Adoramos ostentar. Vivemos na cultura da ostentação. Então, atualmente, ostentar é valorizado, é estimulado. Você observa nas músicas, no comportamento dos grandes cantores, daquelas pessoas que trabalham no entretenimento. Você vê que existem situações em que a ostentação ela é estimulada, ela é incentivada. Então, você tem que ter o melhor celular, você tem que viajar para os melhores lugares, você tem que ter a melhor casa, o melhor carro, você tem que mostrar. Não adianta você apenas ter, mas você tem que fazer que as pessoas vejam que você tenha. Inclusive, tem na internet uma história de um homem que o pessoal chama de Rei do Camarote. Não sei se vocês já ouviram, mas pode pesquisar no YouTube. Esse tal desse Rei do Camarote, ele tem os 10 mandamentos das pessoas que são da alta sociedade. E um desses mandamentos que ele fala é justamente isso, que não adianta ter o melhor carro, a melhor roupa. Isso tem que ser mostrado. E aí a necessidade de postar muitas fotos no Instagram dele com a roupa, no carro, na balada, enfim. Aí alguém pode perguntar assim, mas irmão, isso daí não tem nada a ver comigo, irmão. Deus me defenda, olha a minha situação, irmão. O que eu tenho para ostentar?
Pode ser a realidade de muitos irmãos, então não seja necessariamente essa que eu estou dizendo aqui, de ter o melhor celular, roupa mais cara. Mas, irmãos, nós temos que atentar para a seguinte realidade. Nós ainda somos angustiados pelas contas a pagar, pela ansiedade de ter o que comer, o que vestir, por ter um salário que atenda às nossas necessidades. A gente pode não ter essa vontade de ostentar, não ter essa cultura. Mas todos nós temos necessidades básicas que queremos que sejam atendidas, que é o que comer, que é o que vestir, que é o básico da vida humana. Aí alguém pode se perguntar, então é errado, irmão? É pecado? Não, não é errado, não é pecado. O problema é o que nós vamos estudar aqui nessa exposição, é o foco, é a prioridade, é o que você valoriza mais, é aquilo que você dá mais valor. Então, não é errado buscar suprir as nossas necessidades. O nosso Senhor Jesus mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso a orar, por quê? Pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso cotidiano é o item básico alimentar. Então Jesus incentivou a nós buscarmos e pedirmos a Deus que nos dê o pão cotidiano, o pão nosso de cada dia. Mas como Jesus mesmo ensina na própria parábola do semeador, a busca incessante, olha só, irmão, a busca incessante pelas coisas materiais sufoca a palavra de Deus em nós e coloca em risco a nossa vida espiritual. Então o problema não é buscar, o problema não é procurar melhorar de vida, o problema é enfatizar, o problema é enfocar, o problema é você centralizar a sua vida nesta busca. É quando você procura viver apenas em função destas necessidades. Aí o que acontece? A palavra no seu coração é sufocada por essas ambições, por essa busca, como Jesus mesmo falou na parábola do semeador. Então, lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 14, olha só o que Jesus fala sobre a semente que foi lançada no meio dos espinhos. Olha só o que Jesus diz. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha aí. Então o problema não é querer e trabalhar para ter. O problema é justamente quando você permite que essa busca sufoque a palavra de Deus no seu coração e impede que ela frutifique e que você desenvolva a sua vida espiritual. E isso é um perigo que todos nós estamos sujeitos, independente do salário que ganhamos, da casa onde moramos, do carro que nós temos, nós todos estamos sujeitos a passar por esta situação que Jesus falou aqui. Então Jesus, irmãos, se você observar nos evangelhos, ele sempre alertou os seus ouvintes sobre o perigo da fascinação, da ambição, do poder, do dinheiro. Ele sempre alertou os seus ouvintes. E nesse texto base nós vamos ver isso. Numa das parábolas que Jesus proferiu para justamente fazer esse alerta sobre a fascinação, o perigo de buscar incessantemente, excessivamente as riquezas, os bens materiais. Então, a parábola que nós lemos aqui começou com uma disputa entre irmãos. O texto base mostra Jesus ensinando as multidões. No capítulo 12, versículo 1, você vê isso. Jesus está ensinando as multidões. E Jesus fala sobre a hipocrisia dos fariseus. Jesus fala sobre a quem o homem deve temer verdadeiramente. Que Jesus fala que nós devemos temer aquele que pode mandar a alma para o inferno.
Jesus fala sobre o cuidado de Deus com a criação e com o ser humano. Jesus fala sobre o confessar a Ele, confessar a Cristo diante da humanidade, das pessoas, da sociedade, e da perseguição que os cristãos iriam sofrer por professar e por confessarem Jesus, a ponto deles precisarem estar diante de autoridades. Então Jesus estava ensinando tudo isso. Aí no meio desses ensinamentos, chegam duas pessoas, irmãos. E aí um dos irmãos chega com Jesus e diz assim: mas mestre, me dá uma força aqui, me ajuda aqui. A gente tem uma herança, só que eu quero a minha parte. Meu irmão não quer dividir a herança comigo. Agora olha só, irmãos, era comum no tempo de Jesus que essas situações envolvendo herança, essas disputas, essas pequenas causas, era comum que as pessoas levassem estas questões perante os mestres judeus, que nós chamamos de rabinos. Então, na época de Jesus, era comum que questões envolvendo herança, pequenas disputas jurídicas, se resolvessem com os mestres judeus. Então, naquele momento, como Jesus estava ensinando e ele é o mestre, esses dois irmãos levaram diante dele essa situação, imaginando que Jesus fosse resolver essa questão de divisão de herança. Aí o que acontece em seguida? Jesus observa o coração do homem. Percebemos que um daqueles irmãos preferia o bem material ao relacionamento com o próprio irmão. Não podendo resolver a questão de maneira amigável, era o próprio irmão. Teve que apelar para o terceiro resolver. Aí Jesus observa no coração deste homem a avareza. E aí não somente Jesus se recusa a resolver a questão, como ele vê uma oportunidade para trazer um ensinamento. E aí nós vemos no texto que Jesus recomenda. Ele diz para aqueles irmãos sobre o perigo da avareza. Não é à toa que Jesus não somente se recusa a interferir nessa briga entre irmãos, como usa a situação para falar sobre o perigo da avareza. E aí ele fala sobre a avareza, que é um perigo real. Vamos lá, irmãos. Jesus faz um alerta, ele começa fazendo um alerta. Ele diz que devemos ter cautela, ser cuidadosos, devemos ter cuidado e evitar qualquer sentimento de avareza nas nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque a avareza, ela é um dos sentimentos, uma das atitudes mais perniciosas, mais perigosas dentro do coração do homem. Sabe por quê, irmãos? Justamente nós vamos ver a definição de avareza. Os dicionários definem a avareza como um apego extremo ao dinheiro, uma preocupação excessiva em juntar dinheiro. Ela também pode ser definida pelo seu contrário, pelo seu oposto, que é aquele que não é generoso. A gente pode falar em relação à questão de dinheiro, mas isso se aplica a qualquer tipo de bem material. É um apego excessivo, é um controle, é você desejar aquilo de maneira excessiva. Você se apega naquele bem, naquela posse. Então, normalmente nós nos enganamos achando que a avareza só é para rico, só para os grandes ricos. Mas não, irmão, a avareza surge toda vez quando a minha maior preocupação e prioridade são as questões materiais e financeiras, em detrimento de outras questões mais importantes, como Deus e a família. Então não é somente uma questão de grandes posses, de fortuna, de ser rico. A avareza ela está no coração todas as vezes em que eu dou prioridade para questões materiais e financeiras em detrimento das outras questões que são as mais importantes, as verdadeiramente importantes, que é a questão espiritual, por exemplo, meu relacionamento com Deus. Então a Bíblia, ela afirma que a avareza ela é idolatria, que o nosso foco se torna as coisas materiais e elas ocupam o primeiro lugar nas nossas vidas. Foi aquilo que Paulo diz lá em Colossenses,
no capítulo 3, no versículo 5. Olha só o que Paulo diz. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro que a avareza é idolatria. E aí a gente se pergunta qual é a relação. Por que a avareza é idolatria? Aí eu trago para vocês um pensamento de um teólogo chamado D.A. Carson, que ele diz o seguinte: a avareza é idolatria porque o que você mais quer se torna o seu Deus. O que você busca mais urgentemente se torna o seu Deus. A idolatria não exige alguma pequena imagem feita de pedra, barro, cerâmica, ou uma imagem gigante de um Deus esculpida de uma montanha. Idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar minha identidade e lugar no universo, por apelar a algo ou alguém e não a Deus. Portanto, a avareza estabelece quem são nossos verdadeiros deuses. Então, a avareza é idolatria porque justamente eu concentro a minha confiança, a minha segurança em questões puramente materiais. A gente está falando de dinheiro, mas isso se aplica, irmãos, a qualquer coisa material. Eu posso não ser rico, mas eu fico tão apegado, tão envolvido, que se eu perder aquilo, o meu mundo cai. E eu fico tão obcecado em obter, em buscar aquilo, que se eu não tenho, eu entristeço. Eu não consigo ter alegria. A minha felicidade depende de eu conquistar, de eu alcançar determinada situação, bem, de eu conquistar determinada item que eu acho que é prioridade, que é importante para mim. Veja, irmão, observa, o problema não é o bem. O problema é a busca incessante, extrema, em que você se concentra tanto em ter, você esquece do resto. Olha só, a avareza não é apenas para o coração dos mais ricos, mas é para todo o coração humano que na busca por suprir as necessidades básicas, faz desta busca a razão de viver suprema. Observa que Jesus ele diz que a vida de um homem não se pode resumir à quantidade de bens que ele possui. Alguém pode dizer assim, mas isso é muito óbvio, irmão. Mas é claro que a vida do homem não se resume a ter. Só que, irmão, nós temos que entender que esse pensamento não é claro para uma grande maioria. Para alguns, realmente, a vida do homem não se resume aos bens. Mas para uma grande parte da sociedade, irmãos, o que define um homem é o ter. Quer ver um exemplo? Eu posso não ter nada. Não tenho nada. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Mas se eu pegar um paletó e entrar numa loja qualquer, as pessoas vão me ver de maneira diferente. Olha, esse cara tem. Esse cara tem alguma coisa. Ele tem dinheiro. Olha como ele se veste. Olha como ele anda. Olha como ele fala. Agora, se eu pegar uma bermuda, um chinelo, entrar de camiseta, eu posso ser a pessoa mais rica do mundo. Quem for me atender não vai ter a mesma atenção. Vai dizer assim, esse cara não deve ter nada. Você deve ser um vagabundo. É ou não é verdade, irmãos? Com certeza é verdade. Porque é essa sociedade que nós vivemos. Então, após falar sobre a avareza, Jesus ensina os discípulos a não terem preocupações excessivas com as questões básicas de comer e vestir. Que a prioridade deles tem que ser o reino de Deus. Você vê isso lá em Lucas, no mesmo capítulo 12 de Lucas, só que nos versículos 22 até o 31. Você vê Jesus falando sobre isso. E aí, Jesus ele entra na parábola do rico insensato. Essa parábola proferida por Jesus é chamada de parábola do rico insensato. Mas como podemos ver, Jesus define ser loucura a atenção somente em questões materiais. Jesus mesmo na parábola diz que esta atitude é loucura.
o viver em função das questões materiais, o viver em função do ter, o viver em função do buscar, você se concentrar somente nisso, Jesus diz que isso é loucura. Jesus demonstra nessa parábola que em nenhum momento o rico pensou em outra pessoa, além dele mesmo. Esse rico não teve nenhum pensamento em ajudar outras pessoas. Estava tão obcecado com as suas posses que a sua preocupação era tão somente em buscar mecanismos de preservar a sua riqueza. Observa que Jesus diz que esse rico, ele teve em abundância, ou seja, ele conseguiu uma produção muito além do que as suas necessidades, do que ele poderia usufruir. E aí, ao invés dele abençoar outras pessoas com essa abundância, o que ele faz? Ele faz o contrário, toma uma atitude egoísta. Ele pensa assim, olha a minha produção, olha o quanto que eu ganhei. Eu vou ajudar outras pessoas? Não. Eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir maiores para poder dar conta de toda essa abundância. Olha o pensamento do cara. Então o rico é egoísta. Ele tinha muito mais do que ele precisava, ele tinha abundância, ele podia compartilhar e repartir os excedentes da sua produção. Mas ele pensou só nele, egoísta. O seu desejo era apenas gozar e usufruir a grande quantidade de bens que tinha. Veja como o foco do rico era si próprio, ou seja, depois dele construir celeiros maiores, o que ele diz? Agora eu digo para minha alma, olha, descansa, come, bebe, aproveita. Tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha aí a fala dele. Em algum momento pensou no outro, no próximo? Pensou em ajudar? Pensou só nele. Olha só, irmão, como a atitude desse rico insensato, desta parábola de Lucas 12, se assemelha em muito com um outro rico de uma outra parábola de Jesus, só que agora a parábola do rico e de Lázaro, que está lá em Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 a 31. Olha como o rico da outra parábola ostentava. Jesus mesmo diz que ele adorava ostentar as suas riquezas. E diante dele, desse rico, estava um mendigo. E a situação era tão degradante que o Lázaro queria comer das migalhas da mesa que caía do rico e não conseguia. Ou seja, uma situação em que o rico poderia ajudar, mas ele só pensou em si próprio. E Jesus diz que este homem, ele foi para o inferno. E o Lázaro foi para o seio de Abraão. Então olha só como a gente pode comparar essas duas parábolas. A posição desses homens. Jesus demonstra que esse estilo de vida ele é fútil. É uma verdadeira loucura. Porque quando chega a hora da morte, os bens materiais perdem todo o valor e tornam-se inúteis. Irmão, eu posso amar demais as minhas coisas, mas eu tenho que entender que na hora que eu morrer, o meu salário vai ficar, meu carro vai ficar, minha casa vai ficar, as minhas roupas vão ficar, irmãos. O máximo que eu posso levar vai ser uma roupa. É isso que Jesus fala na parábola. Ele diz, no texto que nós lemos, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, louco, tu vais morrer essa noite. Tu vais morrer e tudo aquilo que tu acumulaste com tanto esforço vai para quem? O rico insensato desta parábola era tão egoísta, que ele não tinha nem sequer uma pessoa para quem destinar suas posses após a sua morte. Não tinha testamento, não tinha herdeiro, não tinha ninguém para quem ele pudesse destinar. Ele estava tão absorto, tão absolvido, tão focado em gozar, em ter posses, que ele simplesmente esqueceu de deixar herdeiros, outras pessoas.
irmão, que a partir de agora a gente vai jogar tudo fora, vai viver como um monge, como uma dessas pessoas aí que fazem o voto da pobreza. Não é isso, irmão. Mas entenda uma coisa, é o foco da nossa vida. Irmão, existe uma eternidade, existe um reino espiritual. Quando a gente morre, a vida não acaba aqui. Existe uma realidade para a qual a nossa alma vai viver eternamente. Para pensar, irmão. Nós vamos viver nessa terra no máximo aí 80 anos, como diz a Bíblia lá em Salmos. E nós vamos viver a eternidade. A eternidade é um tempo que não tem início e não tem fim. Agora eu lhe pergunto, será que Jesus não está certo ao dizer que viver focado nas coisas materiais é loucura? A gente vai gastar a nossa vida, os nossos poucos anos aqui na Terra, os 80 anos que nós ainda temos, ou não sei quantos anos nós temos, porque só Deus sabe, enquanto diante de nós existe toda uma eternidade, irmão, que pode ser na glória com o nosso Deus, gozando da presença do Senhor, nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém, ou do lado do diabo, no lago de fogo, irmão, por toda a eternidade. Não é simplesmente um inferno. O inferno é a sala de espera, irmão, daqueles que foram condenados. O que aguarda verdadeiramente o destino eterno é o lago de fogo e enxofre. E nesse caldo vão estar todos os injustos, todos os que foram condenados, todos que ofenderam a Deus com a sua vida pecaminosa. E nesse caldo vão estar toda essa galera, e vai estar o anticristo, vai estar o falso profeta, e vai estar o próprio diabo nesse meio, irmão. Agora eu lhe pergunto, será que viver essa vida focado nas coisas materiais é ou não é loucura? E aí, veja que o rico era tão louco que Jesus mostra que não havia ninguém, para que o rico pudesse destinar aquelas posses. Então Jesus finaliza essa parábola falando que esse é o destino de todo aquele que não é rico para com Deus, daquele que só pensa em si, que ajunta riquezas para si e não é rico para com Deus. E aí Jesus, no próprio capítulo 12, ele mostra o que é este ser rico para com Deus. Ele diz, Jesus, que ser rico para com Deus é aquele cujo coração não está apegado nas riquezas. Lucas 12, 34. Onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Aonde o teu coração estiver, aí vai estar o que você dá valor. Então, aonde teu coração está onde, irmão? Irmã, está na casa? Está no carro? Está no salário? Está onde o teu coração? Está em Deus verdadeiramente? Será que está em Deus de verdade? Ser rico para com Deus significa que o meu coração está tão desapegado que esse desapego se manifesta em generosidade para com as pessoas. Então Jesus, no próprio capítulo 12, no versículo 33, ele incentiva ao uso da riqueza para o benefício de outras pessoas, para abençoar outras vidas, para ajudar os necessitados, para ajudar todos aqueles que precisam de ajuda. Isso não quer dizer que eu vou ajudar só o paupérrimo, ou seja, o pobre extremo, mas eu vou ajudar todo aquele que precisa de ajuda, irmão. E a pandemia está aí para mostrar que aqueles que antes dela não precisavam, não dependiam de ajuda, porque tinha condição de se sustentar, hoje está precisando de ajuda, está precisando de um auxílio. E nós temos dado esse auxílio, temos abençoado outras pessoas com os nossos bens. Ser rico para com Deus é ter o entendimento que nós somos apenas administradores
a Ele com tudo que nós temos, irmão. Jesus fala isso na parábola do mordomo fiel, lá em Lucas, no capítulo 12, mesmo capítulo 12, irmão, leia ele todo, que você vai ter o entendimento completo. Lucas 12, versículos 42 a 48. Olha só, irmão. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão, fui eu que estudei, fui eu que batalhei, fui eu que me esforcei, olha só, eu suei, fui eu que conquistei. Agora me pergunta, irmão, quem lhe deu vida? Quem lhe dá vida? Quem lhe dá saúde? Quem que mantém você em pé? Você consegue controlar a quantidade de vezes que o seu coração bate? Você consegue controlar, irmão? Você não consegue. Então, não diga que o que você tem é fruto somente do seu esforço, porque tudo que nós temos é de Deus, foi dado por Deus e tem que estar a serviço do reino de Deus. Eu sou mordomo, sou administrador, a minha casa está a serviço de Deus, meu carro está a serviço de Deus, minha moto está a serviço de Deus, meu salário está a serviço de Deus. Hein? Está ou não, irmão? Irmã, isso faz toda a diferença. Agora, uma observação muito importante, irmãos. A generosidade, você dispor dos seus bens para ajudar o próximo e servir a Deus, é fruto de um coração salvo. Não devemos ser generosos para obter salvação ou como forma de barganhar com Deus. Aquele famoso ditado que diz que quem dá aos pobres a Deus empresta. Não, irmão. Olha só. A generosidade é fruto de um coração verdadeiramente convertido. A generosidade, ela é fruto de um coração verdadeiramente salvo. Paulo fala lá em Efésios que Deus preparou as obras para que nós as praticássemos. Então, a salvação, ela gera frutos. A salvação que opera em nós gera resultados. E uma delas é generosidade. E aí, irmão? Será? Olha aí. Generosidade é fruto de coração salvo. E aí, irmão? Como é que fica? Algo a se pensar. Irmãos, o que nós podemos aplicar diante de tudo que nós falamos aqui? Irmãos, a Bíblia é bastante enfática sobre a questão de priorizar os bens materiais. Jesus Cristo trouxe várias parábolas e ensinamentos sobre essas questões. O tempo não permite que a gente coloque todos os textos bíblicos, que Jesus fala sobre riqueza. Então a Bíblia é clara quando ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos nos desapegar dessas coisas. Em nossa busca por suprir nossas necessidades básicas, é comum se sentir ansioso. É normal, irmão. Mas Jesus nos consola dizendo que o nosso Deus conhece as nossas necessidades e que Ele mesmo é que supre quando colocamos a nossa vida em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É por isso que Jesus diz, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando a gente se concentra em buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a Bíblia ela é clara que o próprio Deus irá acrescentar estas coisas. Que coisas? Aquilo que nós tanto nos preocupamos em buscar, a comida, o vestir. Seguir. Não esqueça, irmão, da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, o venha o teu reino, faça-se a tua vontade, vem antes de o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o contrário, irmão. Primeiro eu oro, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Depois que eu faço essa oração, aí sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Seguir a Cristo implica a renúncia. Depois que Jesus fala da dificuldade dos avarentos entrarem no reino de Deus,
Aí Pedro ele vai e diz assim, mas Senhor, nós largamos tudo. Aí lá em Lucas, no capítulo 18, de versículos 28 a 30, olha só o que diz a palavra de Deus. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Que nós tenhamos fé no Deus que nos sustenta e guarda. Assim podemos falar como Davi falou, no Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, eu sei que muitos irmãos estão vivendo situações difíceis, nas questões financeiras, nas questões materiais. É difícil, irmão, quando você acorda de manhã sem saber o que tem para almoçar, o que tem para jantar. É difícil você acordar sem saber como você vai dar o pão para seus filhos. Deus, irmãos, não é insensível a isso. Ele sabe, conhece o que nós precisamos. Nós falamos sobre bens materiais aqui, sobre essa busca excessiva de viver em função dos bens materiais. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele conhece todas as coisas, as necessidades. Eu não sei como você se encontra agora. A sua situação financeira. Essa pandemia pode ter quebrado sua vida material, sua vida financeira. Mas, irmãos, coloca as tuas necessidades diante de Deus. Coloca em fervente oração. Quero terminar esse vídeo cantando com vocês esse hino da harpa cristã, em fervente oração. E que durante esse hino, irmãos, você possa colocar diante dele as tuas necessidades. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deixa no altar, meu irmão. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que
o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Deixa aí, meu irmão, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você deixe tudo no altar do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos sustentar e nos guardar. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Amém.